muitas vezes deixado de lado, mas jamais esquecido. Nossos estaduais têm muitas histórias e elas ficam para a eternidade. 100 vezes Gauchão, a história centenária de uma paixão. Nada melhor do que conversarmos com as feras que resolveram escrever esse livro. Kleber Grabowska e Gustavo Manhago são os entrevistados dessa semana. Inicialmente, é um prazer falar com vocês, Kleber Grabowska, Gustavo Manhago, duas histórias vivas do jornalismo esportivo gaúcho, e vocês resolveram escrever uma obra espetacular, 100 vezes Gauchão, a história centenária de uma paixão. Contem para nós como surgiu a ideia desse livro, por que vocês resolveram juntar todos esses fatos e contar aos leitores. Bom, a ideia de escrever 100 vezes Gauchão surgiu mais ou menos em meados de 2017, um pouco ali perto já de 2018. Eu e o Kleber sentávamos lado a lado aqui na redação de Gaúcha ZH e veio aquela ideia assim, olha, 2019 o Gauchão completa 100 anos, vamos fazer alguma coisa juntos para registrar. E aí, já naquele momento, decidimos, sim, vamos fazer, e começamos a pensar um formato de obra que não fosse o simples contar ano a ano como foi disputado o campeonato, com tabela, campeão, vice, etc. Mas procurar ter em cada ano, em cada registro, alguma história legal. E aí a gente acabou dividindo a obra em 12 capítulos, 6 contando os títulos das equipes do interior e dos times menores da capital, e no outro 6 as conquistas da dupla Grenal, que se dividiram assim em grandes momentos da dupla ao longo desses 100 anos de Campeonato Gaúcho. O grande rolo compressor do Inter, o início da rivalidade Grenal nos anos 20 e 30 e a supremacia do Grêmio, depois tem a era Foguinho, tem a era Beira-Rio, tem o Grêmio Show, e finalizamos aí com as grandes conquistas do Inter do ano 2000 e a retomada de títulos do Grêmio com o Renato Portaluppi. Dessa forma, assim, foi que surgiu a ideia e que a gente procurou montar 100 vezes Gauchão. Bom, a ideia foi do Gustavo Manhago, lá em 2017. Ele que é um narrador que tem uma veia de pesquisador e até de plantão de estúdio, está muito atento que 2019 seria um ano marcante. 2018, o centenário da Federação Gaúcha, e 2019, o centenário do Campeonato Gaúcho. Ele me propôs a parceria e a gente meio que mapeou os momentos históricos do Campeonato Gaúcho entre dupla Grenal e os clubes do interior. E a partir daí cada um tratou de fazer a sua parte. O Gustavo Manhago já muito organizado, fez isso com bastante antecedência, e eu depois comecei a botar a máquina para funcionar, para contar a história dos títulos da dupla Grenal. Gente, em um campeonato de tanto tempo como é o Gauchão, 100 anos de vida, existem muitos fatos recentes que a história, a memória ajudam a recordar. Mas e os fatos iniciais das primeiras décadas do campeonato? Como vocês fizeram esse trabalho de pesquisa? Como foi possível chegar a essas informações? Foi difícil? Foi fácil? Contem um pouquinho para nós. Realmente, quando as competições são mais recentes, a memória ela é mais fácil de ser acionada, e muitos dos campeonatos foram vivenciados por mim ou pelo Kleber. Eu praticamente acompanho o Gauchão aí da segunda metade da década de 80 para cá, o Kleber uns 10 anos antes, então isso acaba realmente facilitando a contação destas histórias. Quanto ao início das primeiras décadas do campeonato, e aí eu posiciono entre 1919 e 1969, vamos fazer assim, a primeira metade deste século de Gauchão, a gente se valeu muito em pesquisa feita em acervos dos próprios clubes, Muitos clubes possuem livros contando a sua história e as suas conquistas, tanto que os 3 títulos da cidade de Rio Grande são na década de 30. Os 3 títulos da cidade de Pelotas acontecem entre 1919 e 1935. Os títulos de Bagé também, o título do Grêmio Santanense também. E são times que possuem em seu acervo livros contando a história dessas conquistas. Então a pesquisa se baseou nisso. E outra questão também são jornais de época, que a gente consegue fazer um trabalho de pesquisa ou em Museu da Comunicação
ou em sites históricos, também se faz uma pesquisa em jornais que contaram naquela época como foram as conquistas. Não há como fazer depoimentos específicos, né? Porque infelizmente já não existem pessoas que possam contar essa história lá das décadas de 20, 30, até mesmo da década de 40. Então a pesquisa se baseou muito em cima disso, de materiais, de acervos dos próprios clubes e também de pesquisa em jornais de época, e aí se vai a sites especializados ou em museus, bibliotecas que possam nos ajudar dessa forma. O mais difícil foi tentar condensar, né, os campeonatos mais recentes, esses campeonatos que a gente acompanhou como ouvinte, como torcedor, como jornalista, né, porque aí tu lembra, tu recorda muitos detalhes, os capítulos até ficam um pouco longos, né? A questão de fazer a pesquisa dos primeiros títulos naquele período em que o interior reinava como o grande campeão, né, como parâmetro, o patamar máximo do futebol gaúcho. Isso passou por livros, né, muito importantes, como o do Cláudio Dinsman, né, que serviu de guia para a nossa pesquisa. O Almanac ZH, que foi publicado pelo Pedro Rassi, também tem muitos detalhes, e até mesmo as publicações dos próprios clubes, né, que fazem questão, e com toda a justiça, né, de enfatizar as conquistas antigas. Que bacana! E uma curiosidade que o pessoal sempre tem, o leitor, quando vai ler um livro, é quanto tempo se levou para se fazer esse livro. Desde o primeiro momento que vocês resolveram ter a ideia de fazer essa obra, quanto tempo levou até a execução final dela? Bom, desde o surgimento da ideia até a execução do livro, a gente pode colocar aí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, nada mais do que isso. A gente conseguiu então desenvolver a ideia, escrever o livro, buscar patrocínios até a impressão dele ser feita na editora AGE e o lançamento em novembro de 2019. Então vamos botar aí entre 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses toda a execução. A ideia é de 2017, né? 2018 se começa a pesquisa, né? O Manhago conseguiu praticamente fechar a parte dele em 2018, e aí em 2019, quando se definiu que o livro ia sair, que a gente ganhou a chancela da Federação Gaúcha, né, a partir de 2019, no primeiro semestre, ele se começou a finalização do livro, que em setembro estava pronto.